acho que no final das contas nós não somos né? Nós somos a história que, enfim, acabou por determinar quem somos e o que fazemos no presente. Então, minha história como empreendedor começa muito antes de mim, começa com meus avós, com meu pai, com a minha mãe, principalmente. E eu vou contar algumas das memórias que eu tenho dessa infância que acabaram por determinar hoje quem eu sou e o que eu faço. Bom, eu sou argentino e eu vim para o Brasil no final da década de 70. Existia um militarismo do qual a gente fugiu na Argentina, quer dizer, saímos da Argentina no auge do militarismo ali, da ditadura militar. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu já tinha sido alfabetizado de uma determinada maneira, eu já falava castelhano. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que aconteceu foi que eu travei a língua. Eu não conseguia conversar, enfim, eu não conseguia falar em português. Isso me deixou mudo por alguns anos. Eu comecei a frequentar a escola aqui no Brasil, só que eu não conseguia me encaixar muito bem, eu não me via como brasileiro. Eu queria que os outros me vissem como brasileiro, mas por conta do meu nome, Facundo. Muito difícil você encontrar um Facundo. O meu nome já era uma sentença. Não existe no Brasil um Facundo. Frequentava os bairros um colégio em Higienópolis, que é um bairro bastante elitizado aqui em São Paulo. E no final das contas, quando eu entrei, a primeira coisa que eu sofri foi um processo de formação de identidade. Eu não sabia muito bem o que eu era. Eu não sabia se eu era argentino, se eu era brasileiro. Quando eu vou tentar encontrar hoje um lugar, eu tento sempre responder uma pergunta: o que é ser paulistano? Eu não entro num negócio se ele não tem algum vínculo com a história da minha cidade. Porque a minha cidade, hoje em dia, pelo menos do meu ponto de vista, ela está sofrendo um processo de crise de identidade. A identidade que foi legada a nós, os paulistanos, ela está completamente obsoleta. Se você for pensar que a nossa identidade hoje passa pelo trabalho, pela relação de amor e ódio que se tem por São Paulo, pela relação de espaços compartimentados, pela relação de exclusão. Tudo isso é um legado de identidade do paulistano no qual eu não me encontro mais. Todas as vezes que a gente começa a trabalhar num novo lugar, existe essa pergunta: o que faz de nós paulistanos? E diferentemente do Rio ou de qualquer outra grande cidade mundial que tem seus cartões postais, que existe no imaginário e na psique das pessoas, mundo afora, São Paulo não carece dessa imagem. Quando você fala para um europeu ou por um asiático ou por um americano, um norte-americano, por exemplo, sobre São Paulo, nenhuma imagem se evoca. Todo mundo, a imagem que se evoca é mais ou menos o que para a gente é evocado quando a gente fala da Cidade do México. É uma grande bolha cinza, uma cidade, uma megalópole gigantesca, porque a gente carece de cartão postal, porque a gente carece de amor por essa cidade, porque o único fio condutor que nos cimenta é o ódio, o trabalho que a gente tem com relação a São Paulo, a insegurança, o medo da rua. Então, essa identidade de paulistano que me foi legada, porque eu sou uma cria do shopping center, eu cresci também frequentando espaços de consumo e tudo mais, essa identidade ela não me serve mais. E eu acho que a identidade do paulistano passa pelos lugares que os nossos avós, ou até que os nossos pais frequentaram. Quando eu falo de identidade de paulistano, eu falo sim de um Riviera, que foi o bar mais importante que a gente teve aqui em São Paulo na década de 60. Sou filho de comunistas, esse é um outro índice dado importante, quer dizer, minha família tem uma história de militância na esquerda, né? Meu avô Guerra, ele foi militante na cidade dele, Presidente Bernardes, foi preso, torturado durante muitos anos porque ele acreditava piamente naquilo que ele defendia, na visão de mundo que ele defendia. E ele não tinha medo da sua própria verdade. Esse é um outro paralelo que eu faço com os negócios que eu tenho hoje. Verdade. Se você não monta o seu próprio negócio acreditando naquilo que você está fazendo, se você não monta o teu projeto com uma verdade absoluta naquilo que você está fazendo, provavelmente ele não vai parar em pé. Uma boa ideia com verdade, por mais simples que seja, por menos artifícios, sejam eles em forma de energia, dinheiro ou tempo, uma boa ideia ela para em pé, sempre. Porque eu estou fazendo com a minha verdade. Uma outra memória que eu tenho também do tempo de criança era... Eu estava uma vez num supermercado chamado Madrid, e eu queria comprar uma bala que tinha, um pacote de balas que tinha um preço maior do que o valor que eu tinha no meu bolso. Eu, num lance meio de pilantragem juvenil, eu peguei, tirei o preço e troquei com uma outra embalagem, que tinha o valor daquilo que eu tinha no meu bolso.
Óbvio que quando eu passei na caixa registradora, a caixa se deu conta que eu tinha trocado os preços, me colocou no quartinho lá da administração e chamou meu pai, que saiu do seu emprego e teve que ir até esse quartinho me tirar do castigo. E a coisa que eu sempre me lembro que meu pai... Essa é uma frase do meu pai que eu vou carregar para mim para o resto da vida, que eu vou continuar reproduzindo para minha filha e para os meus eventuais filhos futuros. Ele virou para mim e falou o seguinte, ele falou: escuta aqui, moleque, esse nome que você carrega, esse Guerra Ribeiro, ele não é teu, ele é emprestado. E se eu te emprestei esse nome, o teu avô foi torturado por causa dele, eu já me ferrei muito por causa dele, você não vai me enlamear esse nome que eu te emprestei por causa de R$1. Então você toma cuidado com esse nome que eu te emprestei. O que significa, na verdade, reputação. Mas fazer alguma coisa pura e simplesmente por dinheiro, não consigo enxergar uma possibilidade, não consigo enxergar que isso seja uma razão para você montar um negócio. E eu acho que é muito legal você construir palcos para os dramas existenciais humanos. Quanta gente não se conheceu dentro de um lugar meu, quanta gente não morreu em decorrência de um lugar meu, porque saiu bêbado e porrou o carro, quanta gente não nasceu por conta de um lugar meu. Então, no final das contas, lidar com esse palco onde o drama humano, onde os dramas existenciais humanos acontecem, é muito mais forte do que ter dinheiro. Então, para mim, dinheiro sempre foi como quilojoule força, como grau Celsius, como grau Fahrenheit, como uma unidade de energia qualquer. É ótimo quando eu posso convertê-lo para ter o que comer e para ter minhas necessidades básicas satisfeitas. Mas converter esse dinheiro em carro, ou petrificar esse dinheiro na forma de um apartamento, ou petrificar esse dinheiro na forma de algum bem material, para mim é perda de energia. Porque as coisas, no final das contas, elas representam quase âncoras de alma mesmo. Você acaba ficando acorrentado a elas. Se eu tiver que me mudar, eu vou ter que me mudar para uma casa ainda maior, porque eu acumulei ainda mais coisa ao longo de todos esses anos. Então, no final das contas, é uma outra lição que eu carreguei da minha infância. Antes de pensar em dinheiro, eu pensei em reputação, que é uma espécie de capital, é capital social. Não é? Capital não é só capital financeiro, capital pode ser capital social também. E por que capital social é importante? Quando você investe na tua reputação, cria um bom produto, faz as coisas com verdade, você evita uma coisa muito incômoda. Você evita mentir em publicidade. A minha linha de marketing é igual a zero. Eu gasto R$0 por mês em marketing. Para não mentir, devo gastar R$1.000 em boost de Facebook, que é a única coisa que eu gasto. Por que eu posso me dar o luxo de não gastar em publicidade, não mentir na cara dos outros? Porque eu investi em verdade, eu investi em reputação, eu estou fazendo uma coisa que não é movida por dinheiro, mas é movida por uma necessidade de contar uma história. O que nos faz paulistanos? Para mim, o que nos faz paulistanos são os lugares que os nossos avós, pais frequentaram. Então, eu falo de um Cine Joia, eu falo de uma Avenida Paulista, eu falo de um Riviera, eu falo de um Cine Belas Artes, eu falo de um Frevo, eu falo de tantos outros lugares que existiram em São Paulo, e porque nós somos uma cidade sem muito respeito pela nossa história e relativamente desmemoriada, a gente deixou que esses lugares fossem comidos pelo tempo ou pela ganância imobiliária ou pela gentrificação, chamem como vocês quiserem chamar. Mas, no final das contas, eu acho que recuperar esses lugares e ativá-los novamente e criar um propósito para eles e transformar esses lugares em lugares de convívio social, de uma determinada maneira, é resgatar uma parte do espírito paulistano, uma parte da identidade do paulistano, que é uma questão muito importante para mim. Porque, como eu disse para vocês, eu sou argentino, cheguei aqui num tempo em que cresci nos anos 80, no auge da rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol. Fui muito hostilizado quando eu estava na escola, muito antes de existir bullying. Eu já era de uma determinada maneira, e eu não gosto de me colocar como vítima, porque mesmo os cascudos que eu levei quando moleque, criaram primeiro que me mandaram para a biblioteca, que foi a melhor coisa que poderiam fazer por mim. Então, eu, com os cascudos, para não frequentar o recreio e não levar tapa na orelha, eu ia para a biblioteca e lia. Então, me transformaram num leitor. Melhor coisa que aconteceu para mim. Segundo, que me deixaram duro, eu aprendi a apanhar. Então, eu não tenho medo de apanhar, eu não tenho medo nem de arriscar, eu não tenho nem medo de tombar hoje em dia por conta dos cascudos que eu levei. E terceiro, porque, no final das contas, me deixaram completamente inseguro. E ser inseguro e estar em crise constante com si mesmo é bom.
Eu não acho que a gente está vivendo hoje num tempo onde crise é a grande tônica e crise é a palavra que você mais lê quando você abre num jornal. A gente está falando de crise financeira, crise política, crise ambiental, crise de identidade. Só que da crise é que surge mudança. De qualquer maneira, essa crise que a gente está vivendo, ela tem que gerar uma mobilização, ela tem que gerar uma mudança dentro de nós. E se a gente estiver numa zona de conforto, essa mudança não vai chegar. Essa crise que eu tinha com a minha relação à minha identidade, com relação a mim mesmo, com relação às coisas que eu faço, foi o que me motivou até hoje. Meu pai um dia virou para mim e falou assim, não, vai ser engenheiro porque trabalho não vai te faltar. Então, eu fui forjado pelos números, consegui criar um pensamento lógico, sistêmico. Depois eu fui estudar fui fazer jornalismo internacional e político na PUC e fui estudar ciência política, mestrado e doutorado na PUC. Por que eu fui fazer isso? Para ter um diploma? Não, para ter uma visão mais holística do mundo, para entender que o mundo não pode, as ciências não são compartimentadas. Quando eu estou fazendo uma abordagem no espaço, eu tenho que ter uma abordagem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista humano, do ponto de vista social. Preciso conhecer a história, preciso ler sobre o lugar. Então, e eu fui estudar tanto porque eu sempre me senti relativamente inseguro com relação às coisas que eu estava fazendo. Até hoje eu me sinto inseguro. A crise de identidade, ou a crise no sentido mais amplo, a escassez vai acabar gerando criatividade. Tudo que tem, acho que essa é uma mania de nós paulistanos, pelo menos. A gente tem essa mania de reclamar de tudo o tempo inteiro. A gente tem essa mania de olhar para a situação e sempre dizer o copo está meio vazio. Eu sei que é uma metáfora meio boba, mas... E eu não quero pagar de poliana também, mas se você consegue entender a situação e se prender aos aspectos positivos ou os aspectos que podem te mobilizar de uma determinada situação, por mais que ela seja incômoda, isso pode transformar a vida. Eu sou muito feliz de estar morando em São Paulo nesse tempo histórico, nesse ano, e eu quero que minha filha cresça aqui porque eu acho que é uma das cidades que tem mais oportunidades, é uma das cidades mais abertas que a gente tem hoje no mundo para fazer alguma coisa acontecer. E é uma cidade que precisa dessa energia criadora, dessa gente que não quer mais trabalhar numa corporação. Eu trabalhei muitos anos em corporações, então eu sei do que eu estou falando. Eu trabalhei em grandes multinacionais norte-americanas, da hora que eu saí da faculdade até o pé na bunda que eu levei aos 30 anos. Procurar o 13º, procurar a moedinha que vai pingar na tua conta bancária todos os meses, isso é pacificador, isso te traz uma certa tranquilidade, até o dia que te colocam na rua. E a sua próxima preocupação é, onde estará meu novo emprego? Quando você pode criar o seu próprio emprego. Porque, efetivamente, esse mundo da produção, onde você vai ter uma carteira assinada, onde você vai ter todas as suas garantias trabalhistas asseguradas por um empregador, esse mundo vai acabar mais dia menos dia. E eu tinha fogo nos olhos, me incomodava com a vida corporativa com todos os seus aspectos, me incomodava com as reuniões que não levavam a lugar algum, me incomodava com os conference calls que não produziam nada, me incomodava com a perda de energia. Tinha umas coisas que eu não conseguia entender, tipo projeções para 5 anos no futuro, ou uma curva exponencial de lucro infinito. Quando que a gente vive num único planeta, como que a gente pode projetar lucro para sempre? E quando você, por exemplo, vai montar um seu novo negócio, a gente emula esse modo da corporação. O que é a primeira coisa que um empreendedor faz quando vai criar seu negócio? Um business plan. Um projeto de negócios, um business plan. O business plan é uma ficção barata. Nunca um business plan vai conseguir dar conta da verdade das coisas, da verdade do mercado, ou dos seus concorrentes, ou do produto, ou da crise na China. E perder tempo num mundo onde as ideias flutuam, onde não existe autoria, onde existe internet que mixa tudo, é perder timing e potencialmente perder seu negócio. Não pense que você é um gênio porque você foi inovador, porque você pensou numa ideia que na sua cabeça nunca ninguém pensou, ou que nunca ninguém colocou em prática, porque todas essas ideias elas estão flutuando nesse caldo elementar que é a internet. Alguma hora ela vai se consolidar em forma de produto. Enquanto você está desenhando o teu business plan, alguém está fazendo. Se alguma pessoa fizer,
provavelmente ela vai ter mais chance de sucesso do que você. No começo dos anos 2000, eu montei o Vegas, que foi meu primeiro negócio, e que se perguntava, porque eu sempre fui do centro. As minhas memórias de pequeno são do centro, porque era por ali que a gente passeava, frequentava, centro Santa Cecília, Barra Funda e centro mesmo de São Paulo. Então, foi sempre um resgate afetivo. Eu sempre queria chegar no centro, porque era o lugar que eu sou territorialista, era o lugar da minha memória. Então, o Vegas foi essa primeira casa. Depois que a gente saiu do Vegas, logo na frente do Vegas tinha um açougue, que foi o primeiro açougue da Rua Augusta, que era o Z. Então, quando a gente foi resgatar o projeto, a gente falou, vamos trazer o Z de volta. Só que transformar o açougue não numa materialidade, isso é muito importante, a gente nunca resgata, a gente nunca restaura, a gente nunca traz o passado. Por isso que eu sou alérgico a qualquer coisa que seja vintage ou qualquer coisa que seja nostálgica. O passado, ele não se recupera nunca no presente. No máximo, no presente, você consegue fazer uma emulação. Então, isso que a gente gosta de fazer dentro das casas, a gente sempre pensa em pretérito, o futuro do pretérito, melhor dizendo. Ou seja, a gente resgata o passado, olha para o passado com respeito, mas a gente projeta um futuro. Então, as nossas ideias de futuro elas estão sempre muito contaminadas pela projeção das imagens da ficção científica. E quando a gente pensa no Zé Carniceria, é exatamente essa ideia de futuro que eu estava falando. É um açougue, que foi um açougue importante na década de 50, o primeiro açougue da Rua Augusta, só que redimensionado no presente. Então, o espaço de convívio social, ele é redimensionado no presente. Essa foto é relativamente antiga, então aquela parede ela foi coberta de memórias. Tá a foto da minha avó, da minha bisa, a foto dos meus avós. Todas as minhas memórias afetivas e as memórias das pessoas que montaram aquele lugar foram transferidos para lá. Porque é uma outra característica também. Quando você entra num negócio, vamos supor, uma padaria genérica, que você entra e você percebe que o lugar está esquisito. Às vezes você não consegue dar nome para a história, mas o chavão é você virar e falar assim, esse lugar não tem alma. Todo mundo já passou por esse tipo de experiência. Tipo, a emulação do boteco carioca da década de 50. Aquele lugar que você você entra e você percebe que o lugar está moribundo. Quando você entra num lugar e você percebe que ele carece de todas essas coisas, ele não tem alma, ele não tem personalidade, ele está fadado a desaparecer em muito pouco tempo. Ou quando o único motivador de você abrir um lugar é dinheiro. Porque, tudo bem, você vai fazer alguma coisa por dinheiro. Se o único motivador que você tem para abrir o seu próprio negócio é ficar rico, desculpe-me, você não vai ficar com o seu próprio negócio. É muito difícil você ganhar mais dinheiro do que você ganharia no emprego. Mas, se você tem uma outra razão para você abrir um negócio, que é uma ideia que é insuportável você manter dentro de si, uma ideia que você teve, que você falou, essa ideia, ela merece existir. E se você não encontrar outra pessoa, se você encontrou alguém que já teve essa ideia antes de você, vá trabalhar para essa pessoa. Agora, se você... e é um caráter de inovação, obviamente. Agora, se você não vai... Se você encontrou essa ideia e essa ideia é insuportável, aí sim é uma boa razão para você também empreender. Quando você tem uma ideia que você não consegue mais guardar dentro de si. E eu sou assombrado o tempo inteiro também por essas ideias. São ideias que existem dentro de mim que eu tenho que colocar para fora, caso contrário eu não consigo dormir à noite. Mas dinheiro não deveria ser nem a segunda... deveria estar no terceiro nível de preocupação quando você está abrindo um negócio. O primeiro deve ser a ideia, o segundo deve ser a sua reputação e o terceiro deve ser o dinheiro. A tua reputação e a tua responsabilidade. A gente tende aqui no Brasil ou no mundo a pensar que um empresário... ele é um predador. E a gente teve muito tempo desse capitalismo predatório aqui no Brasil, extrativista. E eu acho que hoje em dia está nascendo uma outra consciência de um... Talvez, acho que a gente não tem nem nome para ele ainda, eu não leio muito sobre o assunto, então... Mas é uma percepção minha que, com o fato de você ser empreendedor e você ter à sua disposição recursos, seja eles em forma de dinheiro, tempo ou de pessoas... Quando você vai fazer alguma coisa no mundo, você tem que cuidar daquilo que você está fazendo. Você tem que usar esse poder que você tem. E eu não estou falando que você tem que sair do jogo do capitalismo e fazer empreendedorismo social necessariamente. Mas mesmo quando você vai vender cerveja ou álcool, que não é a coisa mais louvável que pode existir, mesmo quando você está fazendo isso, você tem que fazer isso com algum tipo de propósito.
para o bem do seu próprio produto e para o bem do ecossistema onde você está inserido. Depois a gente abriu o Lions, que era um clube de cavalheiros na década de 40. Ele fica ali muito próximo da ponte da 23 de maio. Então, o Vegas, o Zé Carniceria e o Volt, que é um bar que eu abri depois, eles eram o centro possível. Numa época em que São Paulo, você tinha uma ideia muito... Hoje em dia, a nossa ideia de centro está começando a ser redimensionada. Quando você pensa em centro, você pensa em cultura, você pensa em ocupação, você pensa em noite... Mas há 10 anos, você pensava no centro, a primeira imagem que subia na sua cabeça era medo, insegurança, ou burocracia. Então, esses clubes, eles começaram, e não sou só eu, muita gente também, que está empreendendo ali no centro, eles estão, de uma determinada forma, redimensionando não só o centro, mas a identidade do paulistano. O nosso orgulho de ser paulistano, ele talvez pereceu na década de 20, logo depois da Semana Modernista. Eu não entendo o que aconteceu no meio do caminho, mas a gente perdeu o orgulho de ser paulistano, a gente perdeu o nosso senso de identidade. Alguma coisa tem que nos ligar além do ódio. Alguma coisa tem que nos ligar além do dinheiro. Alguma coisa tem que nos ligar além do trabalho e da produção. Alguém que ama a sua cidade não joga um papel no chão. Alguém que ama a sua cidade não dirige um carro a 130 por hora. Alguém que ama a sua cidade... protege o patrimônio público, protege a sua história, entendeu? Sem uma nova identidade, a cidade vai ficar insuportável nos próximos anos. E criar e fundar uma nova identidade do paulistano que não passe pelo Borba Gato, que era basicamente um matador de índios. Aqui temos o Cine Joia, que é um dos meus lugares prediletos em São Paulo para assistir show. Outra coisa que também é importante, quando você for montar um lugar, esquece que você tem público-alvo. O único público-alvo que você tem que ter é você mesmo. Se você está montando um lugar que você frequentaria, você está no caminho certo. Se está se preocupando com o público A+, branco, de classe média, blá, 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 blá. Se você está preocupado em público-alvo, provavelmente você vai criar um lugar que não tem nada a ver com você. Monte um lugar que você frequentaria, ou que você teria orgulho que os seus amigos frequentassem. Falir ou quebrar ou não ser bem-sucedido é parte do jogo. Nunca invista aquilo que você não tem. Não coloca as tuas últimas moedas, não coloca as tuas últimas energias em um negócio que, se ele deixar de existir, provavelmente você vai ter que carregar isso para o resto da vida. Não façam isso. O Joia, ele era um cinema dedicado aos cineastas japoneses, aos grandes cineastas japoneses. E a gente começou a fazer projetos de cinema de volta para resgatar o espírito do antigo Joia, fundindo o cinema com música. O Iate, que é um clube que a gente tem no Bexiga. O Riviera, que foi talvez o mais importante dos espaços aqui de São Paulo. Um bar que existe desde 1949, que foi berço de toda a resistência na década de 60, do cinema novo, do teatro, dos Zicroquetes, da Rebordosa. Eu poderia ficar 1 hora falando sobre o Riviera e da sua importância histórica. E quando a gente pegou ele já estava abandonado fazia 10 anos e ele se transformado numa drogazil. A gente recuperou o Riviera, respeitando alguns pressupostos do passado, mas projetando esse lugar no presente. Virou um dos bares mais legais hoje de São Paulo. Panam, que é o último clube que a gente abriu em janeiro. Tem coisa mais emblemática em São Paulo do que as antenas de TV. Se eu tivesse que escolher os cartões postais de São Paulo, eu escolheria todas as nossas antenas, porque não existe nada mais paulistano, nada mais radioativo, nada mais nosso do que as antenas de TV da Paulista. Então, esse é um clube que foi montado no alto do edifício do Hotel Maxud Plaza. E esse é o nosso último empreendimento, o Mirante 9 de Julho. Esse, para mim, é o mais especial de todos e não é porque é o mais novo, não. Ele não tem fins lucrativos, ele é um centro cultural. Mas o Mirante 9 de Julho foi, para mim, ele é o maior exemplo da nossa relação com São Paulo. Toda a história de São Paulo, se você for pensar dos anos 10 do século passado até 2015, ela pode ser contada pelo Mirante 9 de Julho. Se São Paulo tivesse uma gift shop, uma loja de presentes, e eu tivesse que escolher um globinho para representar, sabe aqueles globinhos de neve que representam a cidade? Eu escolheria o Mirante.
sem brincadeira, porque ele condensa a narrativa completa de São Paulo num espaço de 200 metros quadrados. É impressionante. Da 9 de julho ele é bem feinho, porque ele está tão descuidado, mas ele fica no fundo dessa escadaria, onde estão aquelas janelinhas. Então não é que o lugar estava abandonado, porque o abandono a gente ativamente decide que aquele lugar fica abandonado. Pelo menos a gente reconhece a existência. Ele estava completamente invisível. A 10 metros do maior cartão postal de uma megalópole, existia um espaço histórico, que foi um cartão postal na cidade, na década de 40, de quase 2.000 metros quadrados, invisível. Isso fala tanto sobre São Paulo, isso fala tanto sobre o paulistano, sobre essa capacidade da gente deixar o outro invisível. Um exercício simples é olhar para alguém que está no semáforo, quando alguém vem te pedir dinheiro no semáforo. 9 em 10 paulistanos olham para o lado, fazem assim, olham para frente e nem reconhecem a outra pessoa, a existência da outra pessoa. Essa capacidade que a gente tem de atravessar, que é o grande superpoder dessa identidade obsoleta de ser paulistano. É transformar o outro em invisível, é transformar o cara que vem da periferia em invisível, é transformar a pessoa que te serve em invisível, não dar sequer um nome para aquele que te atende. Essa grande característica que a gente tem aqui em São Paulo, além, lógico, da segregação, é a capacidade de deixar o outro invisível. Eu queria agradecer muito pela presença de vocês e até um outro dia. Obrigado.